Flusão classificado para as oitavas de final. Não foi exatamente do jeito que a gente queria, não ganhamos a partida, mas estamos classificados. Flusão nas oitavas e, cara, poderia ter sido muito mais tranquilo. Fluminense veio com uma proposta meio retrancar, uma parada meio diferente ali, apesar da escalação ser bem parecida com o que a gente já vem vendo por aí. Bom, enfim, vamos falar um pouco desse jogo. E, cara, antes de eu comentar do jogo, já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral e vambora. Bom, Fluminense empata com o Mamelodi, Fluminense quase tomou um gol no começo do jogo, o Fluminense também teve chance de fazer, mas o Fluminense, assim, ele não consegue passar uma partida sem dar aquela sensação de que o torcedor vai dar aquele infarto, assim, do nada. Ele não consegue passar uma partida sem essa sensação. Cara, o Fluminense, ele vem a campo com a escalação padrão que vem vindo recentemente. A mesma escalação praticamente que a gente fez contra o Borussia. Então ali vem o René, vem o Freitas, viria o Thiago Silva. Agora, essa foi a mudança. Thiago Silva não jogou hoje, não foi por poupar o Thiago Silva, nem nada parecido, até porque não faria sentido poupar o Thiago Silva, e o Thiago Silva apenas sentiu dores musculares, então não jogou essa partida. Então veio o Ignacio no lugar dele. Ignacio que fez até uma boa partida, então não tenho o que criticar do Ignacio. Bom, Fluminense, tirando isso, o resto do meio de campo é o mesmo do Borussia, e o ataque com a mudança, que é o Germancano. Germancano que quase fez gol, mandou uma bola na trave, mas o Fluminense, apesar disso, não conseguiu ganhar o jogo. Fábio, como sempre, fazendo defesas importantes, ajudou a classificar o Fluminense e o Fluminense fica no 0-0. Mano, o primeiro tempo do Fluminense não foi muito bom e o primeiro tempo até o Mamelodi ele tinha mais finalizações do que o Fluminense. Eu não sei, o Renato Gaúcho ele vai falar antes do jogo que ele ia jogar com coragem, ia jogar pra cima, ia jogar pra ganhar e veio uma proposta de retrancar e não tomar gols, aparentemente, que ok, deu certo, retrancou, não jogou gol. Não tomou gol. Essa é aquela famosa partida em que o Fluminense ele pega o regulamento, pega o placar, a vantagem que tem, bota debaixo do braço e leva com ele assim até o final da partida. O Fluminense deitou em cima do resultado. O Fluminense precisava apenas empatar, caso o Borussia ganhasse, o Borussia ganhou. O Borussia ganha de 1-0, passa em primeiro do grupo, o Fluminense passa em segundo. Então o Fluminense pegou o regulamento, pegou o resultado, deitou em cima e está classificado para as oitavas. O Fluminense é o quarto brasileiro a se classificar, todos os brasileiros se classificaram, inclusive já tem confronto de brasileiros aí na oitava de final, né, Palmeiras e Botafogo, e o Fluminense está aí classificado para as oitavas, ainda não sabe quem a gente vai enfrentar nas oitavas, até porque eu acho que decidir hoje, às 10 horas vão ter alguns jogos aí, vai decidir quem a gente pega. A gente pode pegar aí o Monterrey, o River Plate ou a Inter. Eu de verdade não sei qual seria o pior. Provavelmente a Inter. Mas assim, depende de qual Inter nós estamos falando. Estamos falando da Inter que jogou a Champions League, que ganhou do Barcelona, a Inter que perdeu o PSG de 5, a Inter que está jogando esse Mundial agora. Qual Inter nós estamos falando? Outro adversário, River Plate. Cara, River Plate nunca é um adversário fácil, né? Sempre um problema pegar o River Plate. River Plate sempre é aquele adversário que vai fazer passar uma raiva, é argentino, é chato de enfrentar o River Plate. E, por último, temos o Monterrey. O Monterrey também é um time chatinho, então, assim, das três opções a gente só tem que ver qual é a menos pior. De qualquer forma, o Fluminense pode pegar um desses três. Vamos ver quem a gente vai pegar. E o jogo do Fluminense das oitavas vai ser na segunda-feira. Os jogos aqui dos brasileiros, em geral, aqui comentando rapidinho dos outros brasileiros, vão ser sábado e o outro vai ser no domingo. O Fluminense é o único que não vai ser final de semana, vai ser na segunda-feira, mesmo horário que foi o jogo de hoje. Bom, Fluminense aí ganha uma grana boa com essa classificação. Não sei se chega assim a ser uma grana de um campeão brasileiro, mas é uma boa grana que o Fluminense ganha aí, que pode ajudar bastante aí para outras contratações, para reforços ou outras coisas envolvendo a parte financeira do Flusão. Bom, o Fluminense entra nesse Mundial, assim, quando a gente entra nesse Mundial, a gente vem com uma ideia na cabeça: passar
para as oitavas. E agora a gente passa para as oitavas. Vendo tudo que aconteceu no Mundial, a gente vê que o cenário vai mudar um pouquinho e a gente começa a pensar em coisas maiores, né? Então agora a gente não sabe até onde o Fluminense pode chegar. É claro que eu quero, imagino que você, tricolor que esteja assistindo esse vídeo, também queira que o Fluminense ganhe o título. Mas essa ainda é um sonho que tá ali na frente, tá lá na frente, vamos com calma. A chave que o Fluminense pegou é uma chave que teoricamente é mais fácil, mas ela pode se tornar difícil. Porque no chaveamento, a gente ficou do lado oposto de dois europeus muito fortes, que são o Bayern de Munique e o PSG. Inclusive o Bayern de Munique já vai enfrentar agora o Flamengo, né? O Fluminense, por outro lado, ele pode pegar o Manchester City de novo. A gente vai ter aí a nossa revanche com o Manchester City, se a gente passar para as quartas de final. E a gente pode pegar, acho que o Real Madrid também. Então não é que a chave do Fluminense seja fácil, não, extremamente fácil. É só porque talvez seja um pouquinho mais fácil do que a outra. Mas essas duas são difíceis. Não tem muito aí uma preferência por chaveamento. Cara, então voltando assim ao raciocínio, a gente queria passar para as oitavas, passamos para as oitavas, primeiro objetivo concluído, estamos aí com um certo sufoco nessa partida, mas primeiro objetivo concluído, o Fluminense nas oitavas de final. Cara, e eu não sei mais o que esperar, de verdade. Eu não sei que Fluminense vai estar aí jogando as oitavas, se é o Fluminense que jogou contra o Borussia, se é o Fluminense que jogou hoje. Não sei de verdade. Se o Everaldo for titular nesse próximo jogo, se ele vai chutar pro gol, se o Germancano for titular, se ele vai contribuir mais do que contribuiu hoje, se ele vai voltar a fazer gol. Espero que sim, cara, sempre torço pro Germancano fazer gol. Aliás, sempre torço pra qualquer um fazer gol, né? Mas se o Germancano fizer, também torço pela volta do Germancano a jogar bem, né? E bom, cara, assim, só um outro comentário sobre a partida de hoje. O Renato Gaúcho, ele veio com a escalação muito próximo que a gente fez contra o Borussia, e bom que ele não quis inventar, né? Mesmo a postura não sendo exatamente a que a gente queria, ele não quis inventar, então ele não botou Ganso, não quis fazer aquela mudança que ele fez contra o Ulsan, que quase deu ruim. Ele não quis inventar dessa vez, né? Botou o simples ali, Hércules, Martinelli, Nonato no meio de campo, toda aquela escalação que já era esperado que ele fizesse. As únicas mudanças foram as mudanças que a gente já esperava, né? O Germancano pelo Everaldo, que na verdade nem era exatamente esperado, era o que era previsível, né? Que a gente podia prever que ele poderia fazer. O Thiago Silva não esperava, mas aí não foi escolha do Renato. Bom, de qualquer forma, Fluminense classificado, primeiro objetivo concluído. Eu já passei nervoso o suficiente, mas ainda tem mais aí pela frente. Mas vamos lá, rapaziada, vamos pra cima, vamos tentar essa classificação para as quartas, vamos pra cima, Fluminense, vamos ver até onde a gente chega nesse Mundial, quem sabe disputar aí pelo título e vamos pra cima, vamos fusão, vamos pra ganhar, vamos pra disputar essa taça. É isso, rapaziada, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, até o próximo jogo do Fluminense, até a próxima notícia, vamos ver o que acontece aí nessa semana e vamos pra cima, vamos pra esse Mundial aí que tá maneiro aí. Vamos que vamos. Se você não deixou o like até agora, não se inscreveu no canal, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral. E agora sim, vou ficando por aqui. Fui!